Bom, falar do Kinamuyu é falar de nós mesmos, falar de todo o complexo natural que existe aqui em nossa cidade, falar de uma das coisas mais belas aqui de Itauá. Serrote Kinamuyu, cujo nome é de origem da língua tupi, língua originária dos nossos primitivos, primeiros habitantes desta região, que foram os índios, e que, bem melhor do que nós, cuidaram tão bem das terras, das matas, dos bichos. Nós, infelizmente, não herdamos esse costume. Mas o Kinamuyu é, sem dúvida, uma preciosidade das maiores que temos. E podemos falar horas e horas, que levaria todo o tempo, e tem sempre o que falar do Kinamuyu. Kinamuyu, o nome significa serra perto da água. Porque aqui, como na cidade, bem no leito da nossa cidade, passa o rio Trici, bem no centro, corta a cidade inteira. Na época dos índios, existia de fato o rio, que todo ano botava água no período do inverno e segurava essa água por muito tempo, que era o refúgio para quem aqui morava. No caso, os índios. Eles habitavam aqui no sopé do Kinamuyu, mais precisamente aqui onde estou no momento, bem no pé da serra. E como aqui era perto do rio, para eles chamavam Kinamuyu, serra perto da água. O serrote em si, ele no seu aspecto da geografia, ele não é apenas uma simples montanha que se sobressai como parte do nosso relevo. Ele é bem mais que isso. Uma montanha que, na sua parte mais alta, ela chega a atingir a 400 metros do nosso piso normal da cidade, lá de baixo. Do centro da cidade para cima do serrote é 400 metros a diferença. A parte do sopé, hoje o serrote compreende a 1.600 metros de extensão na sua base. É medido da BR-020 até a estrada que vai para o Broco, uma localidade aqui próxima à cidade. E o serrote é um viveiro que abriga inúmeras espécies da nossa fauna e flora. Riquíssimo, com muitas das espécies nativas que sobrevivem ao desgaste das secas, das longas estiagens que sofremos, dos maltratos pelo homem, que o homem só sabe simplesmente depredar, devastar, destruindo assim, pouco a pouco, tudo que aqui existe no complexo Kinamuyu. Da nossa fauna temos inúmeras espécies que vão desde os animais de pequeno porte, répteis e vários tipos de aves nativos daqui, que aqui sobrevivem apesar de tão seco. Eles permanecem aqui o tempo todo. Da nossa flora temos também muitas espécies que vão desde árvores de grande porte, médio e pequeno porte, bem como os arbustos, os cactos e as ervas rasteiras que compõem o sistema flora do Kinamuyu. Parte do bioma Caatinga, único no mundo, e cujo Nordeste é todo coberto pela Caatinga, e aqui nós somos também assim uma parte bem forte, porque aqui nos Inhamuns é uma das regiões mais secas do mundo, e aqui a vegetação, bem como os animais que aqui ainda residem, mais especificamente no Kinamuyu, sobrevivem até 9 meses sem cair uma gota de água. Temos registros de que em anos anteriores chegaram a passar 9 meses sem que caísse uma gota de água da chuva, e aqui permanece tudo. Nas primeiras chuvas, tudo se refaz. A vegetação toda refloresce, mostrando que está viva. Esperou o tempo todo para mostrar a beleza do verde do Kinamuyu quando chove. Desgastado pelo tempo devido à exploração indevida de minérios
porque o subsolo do Kinamuyu é rico em ametista, citrino e cristal de pedra. São pedras semi-preciosas que ao longo dos anos foi explorado indevidamente por pessoas de outros países e outros estados que aqui vieram, deixando um rastro grandioso de destruição. E ao longo dos anos ficaram feridas que nunca mais irão cicatrizar. Permanecem abertas de forma incurável, mas que pelo menos estacionou. É o que a gente espera, que isso não continue. Nos aspectos históricos das muitas coisas que aconteceram por aqui, um dos fatos principais que marcou foi a colocação do primeiro cruzeiro. No Kinamuyu existe um cruzeiro que o primeiro foi colocado em 1899, quando, na época, o padre Ferreira, que era o pároco daqui, teve a brilhante ideia de colocar um cruzeiro como marco da passagem do século XIX para o século XX. Esse cruzeiro foi postado no dia 27 de novembro de 1899. Na época, a cidade tinha pouco mais de 400 habitantes no todo. Desse número, mais de 200 pessoas vieram aqui no Kinamuyu, subiram na parte mais alta e assistiram à colocação do cruzeiro. Foi um marco histórico que ainda hoje existe, apesar de tão perseguido por vândalos, além do desgaste pelo tempo, como é de madeira, é exposto ao sol e à chuva, tem o desgaste natural do tempo. Mas também muitos vândalos vieram aqui e quebraram, queimaram, como pessoas vêm, desmatam, para nada, de forma totalmente indevida, só para ver a destruição. Predadores que vêm aqui matar os animais silvestres que habitam por aqui. E assim destroem, pouco a pouco, sem o mínimo de consciência do que seja preservar uma coisa tão especial que nós temos como é o Kinamuyu. Viveiro ecológico, sim, é o nome que eu daria. Um santuário que abriga espécies inúmeras da nossa fauna e flora, que a gente possa aprender a preservar. Eu poderia passar um dia inteiro falando sobre o Kinamuyu. Tem assunto, tem história, mas nessas simples palavras que foram ditas, fica, acima de tudo, o pedido que a gente possa levar uns aos outros um meio de conscientização para preservarmos o Kinamuyu, que é tão nosso, tão único e tão belo. O ícone da cidade, o cartão postal da cidade, que hoje sofre as mais perversas agressões pelo homem. No final, gostaria de dizer a você, Chico José Tawá, que hoje, além do grande radialista, eu considero um grande repórter e também um cara de um conhecimento profundo no mundo da música, no mundo do rádio, admirador da natureza, e encerrar esse momento mostrando, estamos no período curto da flor da Imbiratânia. Ela abre num dia, à tardinha, e cai no outro dia. Mas eu vim aqui exatamente nesse momento para mostrar. Essa é a flor da Imbiratânia, uma das flores mais lindas que tem aqui no Kinamuyu, rara, só uma vez no ano e num período muito curto. Então a gente tem que saber o momento certo de procurá-la. E hoje a natureza me propiciou esse momento. Agradeço a Deus em levar esse momento aí para todo mundo ver o que nós temos de mais belo. O Kinamuyu não é apenas uma serra, não é apenas uma montanha, não é apenas um monte qualquer. O Kinamuyu é um complexo, um viveiro ecológico que nós tauaenses temos o privilégio de tê-lo como ícone ou cartão postal da cidade.